Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, advogado, professor de Direito Civil, e hoje a gente continua falando sobre o domicílio. Para a gente começar a entender domicílio, é importante que tenhamos claro o conceito que a lei nos traz sobre ele. Domicílio é o local onde a pessoa natural vai se estabelecer com ânimo de definitividade ou o local onde ela vai exercer suas atividades. Para a gente entender bem esse conceito, é muito importante que nós tracemos a diferença entre ele e outros dois conceitos, que é a morada e a residência. Por que é importante fazer isso? Porque no dia a dia é normal e bastante comum, portanto, que as pessoas usem, no termo coloquial, essas expressões como se fossem sinônimas, ou utilize a definição que a lei dá para um como se fosse outro. Mas quando a gente fala em domicílio, especialmente vocês que vão prestar a prova do exame de ordem, é importante que saibam a distinção técnica entre esses conceitos. O primeiro conceito é entre o domicílio e a morada. A morada, ela vai ser um lugar onde a pessoa vai se estabelecer provisoriamente. É muito mais simples imaginar um exemplo para conseguir clarear exatamente a extensão desse conceito. Imaginemos uma pessoa que vai fazer um intercâmbio de 1 ano lá em Los Angeles, por exemplo. Dizemos que essa pessoa estabeleceu Los Angeles como a sua morada. Por quê? É o lugar onde ela estará, mas temporariamente. Ela foi para lá para, vamos supor, realizar um curso, mas ao final daquele curso ela vai retornar para o lugar onde ela constituiu seu domicílio. Então veja que a morada tem uma ideia de provisoriedade. A gente também tem que definir, porque é um conceito importante, o conceito de residência e diferenciá-lo de domicílio, que é o que a gente vai definir logo depois. A residência é um local onde a pessoa ela se estabelece periodicamente, porém sem este ânimo de definitividade. Então vamos dar exemplo de uma pessoa que possui uma casa na praia. Veja, ela pode permanecer naquele lugar periodicamente, aos finais de semana e etc. Então ela vai constituir aquele lugar como sendo o lugar de sua residência. Porém, esse conceito vai se diferenciar do conceito de domicílio, que é esse que a gente define a partir de agora. O domicílio é o lugar onde a pessoa se encontra permanentemente, conforme a própria definição legal traz, que eu fiz questão de ficar repetindo, com ânimo de definitividade. Então, é muito importante traçar esses 3 conceitos para que se entenda exatamente aquilo que a gente vai tratar a partir de agora, que é o domicílio. A definição legal para isso a gente encontra no próprio artigo 70 do Código Civil, que vai dizer que o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Então veja a importância de traçar a diferença entre esses 3 conceitos no seu âmbito técnico. A gente passa a estudar agora a importância deste instituto para o Estado, para a nossa vida em sociedade e para também para as nossas relações cotidianas. Por que é relevante para o sistema atribuir a cada pessoa um local onde ela é encontrada permanentemente? Ora, porque isso tem diversas possibilidades. Veja que, por exemplo, o nosso sistema processual, ele funciona e é muito embasado justamente nesses conceitos de localização da pessoa. Quando você dá início a um processo, você precisa localizar aquela pessoa em face de quem será demandada alguma pretensão. É muito mais fácil e coerente se o Estado tem este controle de onde cada indivíduo constitui seu domicílio. Então, esse instituto ele permite essa importância, a relevância disso a ponto do legislador ter positivado isso no nosso ordenamento e ter regulado as suas funções, tem justamente essa função mais prática de possibilitar mais facilmente a localização das pessoas para a prática dos atos da vida civil. Depois a gente passa a conceituar as espécies de domicílio que nós temos. A primeira espécie é o domicílio voluntário.
O que é o domicílio voluntário? É aquele que é instituído com base na vontade da pessoa que assim determina onde ela vai querer fixar seu domicílio. O necessário, por sua vez, é aquele que é determinado pela lei. Então, a própria lei vai trazer em seu artigo 76 as pessoas a condição de certas pessoas que a atrará para esse regime legal. Então, via de regra, a escolha do domicílio é voluntário e isso vai, inclusive, de encontro ao nosso direito de liberdade, de ir, vir e permanecer. Mas, em certos casos, justificado por um interesse maior, quem determina o domicílio de uma pessoa é o Estado e por meio da lei. Então, o artigo 76 vai trazer as previsões e elas versam para o incapaz, para o servidor público, para o militar, para o marítimo e para o preso. O domicílio do incapaz vai ser o domicílio do seu representante ou do assistente. Então veja, quando a gente fala incapaz, a gente está falando de uma pessoa que precisa de uma curadoria especial, de um cuidado, de um tutor que zele pelos seus interesses. Então é evidente que se ele é incapaz para praticar os atos da vida civil, ele também o será para determinar o seu próprio domicílio. Então, nesse caso, o endereço do incapaz será o endereço do seu representante ou assistente. O do servidor público vai ser o lugar em que ele exerce permanentemente as suas funções. Então veja, o servidor público, que é aquele que compõe a administração pública e permite que haja o exercício das funções do Estado, em razão dessa função, que é de interesse e de relevância pública, ele precisa servir aonde é interessante para a administração pública. Então, quem vai determinar o seu domicílio vai ser justamente o local em que ele exercer permanentemente as suas funções. No caso do militar, vai ser onde ele servir. Veja, o militar também presta um serviço essencial para o nosso país, que é a defesa, que é a própria guarda da soberania. Então é evidente que o local em que o militar vai servir também não pode ser de seu livre-arbítrio, mas sim de acordo com os interesses da segurança nacional. Então, por isso, a lei também vai retirar-lhe a vontade, a possibilidade de determinar onde ele vai fixar o seu domicílio e vai dizer que o domicílio do militar será o lugar onde ele servir. No caso do marítimo, a lei vai dizer que o local do seu domicílio será onde o navio estiver matriculado. Porque, veja, é muito difícil para o Estado ir atrás do marítimo em cada lugar que ele estiver. Então, para isso, foi necessário a eleição de um critério objetivo para que fosse mais fácil localizá-lo, porque, naturalmente, seu paradeiro ele é mutante, pressupõe um transporte constante. Então, o local do seu domicílio vai ser aonde o navio estiver matriculado. E, por fim, o preso. Na questão do preso, o local do seu domicílio vai ser onde ele cumprir a pena. Veja, aqui a gente está falando de uma situação em que a pessoa perdeu o seu direito de ir, vir e permanecer. Então, se essa pessoa ela está sob a custódia do Estado, é natural que ela não possa determinar o local do seu domicílio. O que ela pode requerer, e fica a cargo do juiz deferir ou não nos termos da execução penal, é se ele pode mudar de local onde cumpre a sua pena, de onde cumpre a sentença ou a ordem judicial que mantém a sua liberdade restrita. Nesse caso, a gente está falando não da transferência do domicílio, mas do local onde ele cumpre, e aí, por sua vez, o domicílio acaba sendo transferido, mas uma coisa acaba ficando dependendo da outra. Bem, o que acontece se eu tiver me estabelecido com ânimo definitivo em mais de um lugar? Nesse caso, a lei vai dizer que o local do domicílio será qualquer um daqueles em que eu me estabeleci definitivamente. Por que isso é importante? Porque não necessariamente eu tenho que escolher um lugar para ficar. Eu posso, por exemplo, resolver que metade do mês eu vou passar em uma cidade, metade do mês eu vou passar em outro, e ainda assim, em ambos, eu quero constituir um local definitivamente, eu tenho este mesmo ânimo. Então, nesse caso, a lei vai dizer que os dois locais serão considerados domicílios. Ademais, pelo artigo 72, vai tratar do conceito de domicílio profissional.
O domicílio profissional é o local onde a pessoa exerce as suas atividades profissionais e só vai ter relevância para as relações que decorrem justamente desse meio. Então, das questões que decorrem do exercício profissional. Quando a pessoa ela não tem um domicílio fixo, ou seja, não é uma obrigação ela constituir um lugar definitivo. Se ela não tem um domicílio fixo, então a lei vai dizer, em seu artigo 73, que vai ser considerado o lugar onde ela foi encontrada. Quando ela se refere à mudança, ela vai dizer que quando uma pessoa resolve transferir-se, né, de um lugar para o outro com ânimo definitivo, a prova dessa mudança se dá com o informe à municipalidade ou então com a própria mudança em si. É importante considerar que, para algumas hipóteses, a lei vai atribuir consequências jurídicas para este não informe da mudança. Inclusive, às vezes, há a própria presunção de vontade dolitiva em fraude, etc. E quanto às pessoas jurídicas? A lei vai tratar do assunto no artigo 75 e ela vai determinar o domicílio jurídico de certas pessoas, que na verdade são as pessoas jurídicas de direito público, nos seus incisos 1 a 3. E ela vai dizer: o domicílio da União é o Distrito Federal, o domicílio dos estados e dos territórios as suas respectivas capitais, e o dos municípios é o local onde funciona a administração municipal. Então, o que a lei quis com isso? Que fosse mais fácil a todos nós sabermos os locais aonde nós poderemos procurar, eventualmente demandar alguma requisição para os órgãos públicos. Indo mais específico do que dos órgãos públicos, para as sedes daquelas pessoas jurídicas. A sede da pessoa jurídica de direito público interno, que é a União, é o Distrito Federal, e assim por diante. Ademais, ela vai tratar das pessoas jurídicas de uma forma geral, e ela vai dizer que o local da sede das pessoas jurídicas vai ser, e ela vai eleger 3 critérios. Então, primeiro, na ausência de disposições em contrário, no local em que funciona a diretoria ou a administração, vai ser a sede daquela pessoa jurídica. Mas a lei não traz só essa possibilidade. Ela vai dizer depois uma hipótese que, inclusive, prevalece sobre essa, que é: quanto às pessoas jurídicas, existem 2 possibilidades que vai ser tratado no artigo 75, inciso 4. E ele vai dizer sucintamente que o domicílio das pessoas jurídicas vai ser, primeiro critério, no local onde funcionar a sua diretoria ou administração. Mas, no segundo critério, que prevalece inclusive sobre o primeiro, vai dizer que é o local onde for assim eleito por meio dos respectivos atos constitutivos. Então, no Estatuto ou nos atos constitutivos é a expressão da lei. Então, a gente vai ver que a lei confere uma discricionariedade para que a pessoa jurídica possa estabelecer, por meio do seu estatuto ou ato constitutivo, o local onde quer fixar o seu domicílio. Se essa pessoa tiver estabelecimentos em lugares diversos, então vamos supor uma pessoa jurídica que tem ali estabelecimentos em vários estados da federação, vai ser considerado domicílio o local onde o ato, eventualmente contestado ou que se torne relevante jurídico, for praticado. Esse é o critério que a lei vai dar. Ademais, se tiver uma sede administrativa lá no estrangeiro, o endereço da pessoa jurídica vai ser o que ela constituir aqui no Brasil, porque para funcionar vai ter que ter um domicílio vai ter que ter um endereço aqui no Brasil, e esse endereço, por força da disposição normativa, vai ser o domicílio da pessoa jurídica aqui. Além disso, a lei vai tratar rapidamente também do agente diplomático. E ela vai dizer que quando o agente diplomático for citado do estrangeiro e alegar extraterritorialidade, ele vai, sem designar um endereço no país, que o seu domicílio vai ser o Distrito Federal, vai ser o lugar onde ele pode ser demandado, ou o último ponto do território brasileiro onde ele esteve. Ok? E ademais, ela diz que nos contratos, os contratantes podem eleger o domicílio onde cumprirão as suas obrigações, aliás, as obrigações que ficarão consubstanciadas nesse contrato. Bom, era o que a gente tinha para falar sobre domicílio. Na próxima aula a gente começa a falar sobre bens. Eu renovo todos os convites para que curtam e compartilhem os nossos vídeos e agradeço a atenção. Até lá. Ainda tem outras considerações para serem feitas sobre o domicílio, mas isso fica para a próxima aula. Eu renovo o convite para que vocês continuem curtindo, compartilhando nas redes sociais os vídeos. Se inscreva aqui no canal do GTUSP, caso ainda não tenha feito. E a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado pela atenção.